Oi, gente, tudo bem? Nossa, já tem um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo com vocês e eu não tava conseguindo, assim mesmo. Seja porque meus dias têm sido muito intensos, assim, essas últimas semanas, ou seja porque toda vez que eu me conectava com essa energia, assim, muitas obras ao redor da minha casa que eu não conseguia fazer, porque eu tenho um traço de perfeccionismo que eu quero que tudo seja perfeito. E é muito interessante porque eu estou num processo de criação de uma mentoria em que já já eu vou lançar, em que tem tudo a ver com isso, assim, sabe? De lidar com o que eu acho que é perfeito, né? E na verdade ultrapassar essa percepção de perfeccionismo e fazer aquilo que me faz sentido, acreditar num processo e me conectar com ele. Isso é que é muito mais importante do que o produto final, tá perfeito ou não. Isso tem a ver com o vídeo, isso tem a ver com todas as vezes que eu faço uma postagem, isso tem a ver com a própria mentoria. E no meu processo de criação dessa mentoria, eu fui pensando assim: quais foram as experiências da minha vida que foram mais significativas e que foram mais transformadoras? E a primeira coisa que vem na minha mente é a minha conexão com a espiritualidade. Eu acabei fazendo esse processo de conexão muito ligado aos orixás, porque para mim faz muito sentido quando a gente fala de conexão com a natureza, conexão com os elementos da natureza, isso ser uma relação minha com o planeta Terra e com algo que eu não consigo explicar, né? Com essa energia que quando eu mergulho, por exemplo, no mar, eu sinto muito forte o som das ondas, né? Como elas me acalmam, elas me transformam. Então é essa conexão que eu tenho, por exemplo, com o mar e que eu não consigo explicar, me faz, dentro do meu processo, né? Me fez me permitir e deixar que o racional parasse um pouco de tentar explicar as coisas e me permitisse acreditar que esta energia que eu sinto, ela pode ser chamada de espiritualidade ou de fé. Né? E cada um de nós vai ter uma conexão com algum elemento da natureza e, para além disso, cada um de nós escolhe um jeito de praticar essa fé. Né? E eu fui aprendendo ao longo dos anos o quanto a liberdade de fé ela é muito importante para o nosso processo de conexão com a nossa alma. Então, quando eu estou no processo de criação agora, né, dessa mentoria, eu fui aqui pensando como eu posso trazer essa conexão, que no fundo é uma conexão com quem somos, com quem acreditamos que somos, com quem desejamos ser, né? Como é que eu coloco isso dentro de um espaço de encontro, de grupo, né? E oferecer isso para o meu público. Então tem sido muito interessante o que eu venho pensando, construindo e me conectando nisso e transitando sempre por esse meu lado que eu comecei o vídeo falando do perfeccionismo, né? Porque é isso, no fundo, tudo já é perfeito. E o que mais interessante é que quando a gente se alinha ao nosso propósito, né, e o que a gente realmente acredita no que faz, e no que quer fazer, e no que quer oferecer, né, como um produto de venda mesmo, assim, às vezes, ou como um atendimento, uma conversa, uma presença, um encontro, não sei, assim, mas quando a gente está verdadeiramente alinhado com o nosso propósito, como as coisas começam a surgir também ao redor. Então, por exemplo, né, quem me conhece mais profundamente sabe que ao mesmo tempo que eu tenho um lado de fé muito grandioso, eu tenho um lado racional, acadêmico também muito grandioso, né? E aí no momento em que eu tô nesse meu processo de criação e de conexão com o
que tipo de atividades eu posso oferecer para que a gente possa fazer essa conexão, aí eu começo a, por conta do grupo de pesquisa, né, que eu ainda frequento lá na universidade, a gente começa a ler um texto do Foucault, que é um grande crítico, né, da nossa contemporaneidade, falando de cuidado de si, e que o cuidado de si tem a ver com a espiritualidade. Eu fiz, uou, Foucault tá falando isso? E aí ele vai trazer, né, para Sócrates e Platão, e o texto do Alcebiades, que eu não consigo falar, o quanto era importante ter práticas de cuidado de si, para que dentro das práticas de cuidado de si você possa fazer um processo de transformação e que o único elemento que transita nesse espaço, que está tipo a favor, tanto do objetivo quanto do corpo, dos órgãos, da sabedoria, da mente, seria esse elemento que os gregos chamavam de alma. Eu fiz, caramba, que doideira. Aí eu já tenho um tempo que eu estou procurando o primeiro livro do Moreno, que se chama Palavras do Pai, que é um livro de poesia deles, e é o que eu começo a ler, e ali ele está falando do Deus Criador, do Deus co-criador, e que no fundo, quem é Deus somos nós. É o Deus eu. É claro que eu ainda estou no processo de leitura das duas coisas, mas de repente um monte de espaços de estudo estão trazendo a espiritualidade também nesse plano científico, nesse plano racional, para além do espiritual que eu estou aqui trazendo, né? Então, eu particularmente amo as mitologias dos orixás, porque elas contam como os elementos da natureza se conectam, como pelas mitologias eles contam o encontro do mar com a areia, com as pedras, e que a transformação da água salgada, né, na chuva, que ela cai e alimenta os rios, e os rios vão para o mar, assim, tudo isso, cada uma dessas historinhas, desses elementos que eu fui falando, é uma mitologia, assim. E eu acho isso muito incrível. Então, o que eu queria compartilhar com vocês são algumas coisas. A primeira é esse meu processo, né, de criação e o quanto tem sido muito massa, divertido e prazeroso fazer isso. E sim, bastante trabalhoso também, para poder oferecer um produto de qualidade. Como também, né, ao momento em que você se conecta com você mesmo, as coisas começam a aparecer, começam a fazer cada vez mais sentido. E que se eu puder aqui, né, dizer algo nesse momento, te conecte com algo que te faz sentido, assim, em termos de fé. O que você acredita? Com o que você quer se conectar? Sabe? Silencia a mente, escuta o coração, né? Escuta a alma, se junta com pessoas que pensam próximo a você. Vamos se conectar mais com o planeta Terra, vamos se conectar mais com a natureza. A gente está passando por um momento que a gente precisa fazer isso. Não é mais só no âmbito macro, né? As grandes indústrias terem que cuidar do nosso planeta Terra. Não, nossa mudança de consumo e nossa mudança de comportamento também estão fazendo a diferença hoje. E acredite no processo, acredite em você mesmo, em tudo que você estiver fazendo, e o quanto o autoconhecimento espiritual, ele ajuda sim no processo de autocuidado e de energia para estar aqui, nessa vida, nesse planetinha. Um beijo, até mais.